Lanternão, Rio Claro, Verde Oliva, Três Eixos, Paulista, Carros de Aço, PES, ACFs. Essas são algumas denominações usadas para os veículos de passageiros adquiridos pela Companhia Paulista ou construídos pela mesma entre 1928 e 1950. Nos anos 1920, a Companhia Paulista estava vivendo a maior expansão na qualidade e quantidade de seus serviços. A eletrificação de sua linha-tronco, o alargamento da bitola além de Araraquara, a consolidação do ramal de Agudos e o recebimento dos primeiros vagões de carga construídos em aço fizeram a empresa considerar que era hora de também modernizar seus serviços com passageiros. Nos últimos meses de 1927, a Paulista encomenda para a norte-americana American Car and Foundry, ACF, um total de 22 carros de aço carbono, iguais aos mais modernos utilizados pelas ferrovias daquele país, tornando-se assim a primeira empresa brasileira a utilizar carros de aço em seus serviços de passageiros. Os veículos foram trazidos já montados, com apenas os truques separados, e os primeiros 11 carros desembarcaram no Porto de Santos em 9 de abril de 1928, fazendo a viagem inaugural entre São Paulo e Campinas no dia 1º de maio do mesmo ano, sendo rebocados pelas possantes Gerrits da São Paulo Railway até Jundiaí e pelas novas GE 1C mais C1 até Campinas. No ano seguinte, visando atender ao aumento da procura por trens noturnos, a Paulista encomenda 6 carros dormitório para a ACF e outros 2 idênticos para a Middleton Car Company, recebidos no fim de 1929. Genericamente chamados de ACF, Lanternão, Verde Oliva e Chalés, devido ao fabricante, pintura e clerestório no teto, esses carros foram os mais importantes e luxuosos da Paulista até a chegada dos carros da Pullman em 1951. A compra realizada pela Paulista motivou que a Estrada de Ferro Central do Brasil também adquirisse carros de aço carbono da ACF, constituindo no final de 1928 o Expresso Cruzeiro do Sul, trem de luxo que ligava Rio de Janeiro a São Paulo, mas este é assunto para outro vídeo. Quando a Paulista adquiriu os ACF, fez a encomenda de apenas 2 carros-restaurantes, o que se mostrou insuficiente devido ao aumento do tráfego e para permitir a manutenção adequada dos veículos. Sendo assim, a empresa construiu nas oficinas de Rio Claro um 3º carro-restaurante, tomando os importados como modelo e entregando para tráfego em 1933. Seguido por outros 120 carros até meados de 1970. A história desse carro-restaurante e dos demais carros que se seguiram será abordada na segunda parte desse vídeo. No decorrer dos anos 1930 e 1940, vários dos carros ACF passaram por adaptações conforme as necessidades de tráfego, com a transformação temporária de pelo menos um carro de segunda classe em bagagem. Vale frisar que esses foram os primeiros veículos da Paulista a terem um engate automático tipo americano, além do engate europeu com pratos e correntes. Nos anos 1950, diversos carros foram modernizados, perdendo o clerestório e, em alguns casos, os truques de 3 eixos substituídos por truques de 2 eixos. Embora nessa época já não fossem mais os veículos mais luxuosos da Paulista, a empresa ainda os mantinha em impecáveis condições de uso. Mas na década de 1960 a situação mudou, com a estatização da Paulista.
E os carros bagagem, chefe de trem, restaurante e pullman foram transformados em carros provisórios de primeira e segunda classe. Posteriormente, nos anos 1970, todos os ACF que ainda estavam em condições originais foram desativados ou relegados para serviços não comissionados, sendo que a maioria foi sucateada no final dos anos 1980. Já os que haviam sofrido modernização continuaram rodando nos trens de passageiros, sendo que o último desativado foi o carro-restaurante RC 3302, antigo 852, já bastante modificado de sua forma original e sucateado em Boa Vista, Campinas, São Paulo, em 2001. Especificações. Os 30 carros de aço carbono adquiridos pela Paulista em 1928 e 1929 tinham as seguintes quantidades e especificações básicas: 7 carros de primeira classe, com truques de 3 eixos, numerados de 151 a 157, lotação de 80 lugares e tara de 63 toneladas. 6 carros de segunda classe com truques de 2 eixos numerados de 251 a 256, lotação de 98 lugares e tara de 59 toneladas. 3 carros de luxo classe Pullman, com truques de 3 eixos numerados de 51 a 53, lotação de 18 lugares e um reservado para fumar, tara desconhecida. 2 carros restaurante, com truques de 3 eixos, numerados 851 e 852. Lotação 36 lugares, posteriormente alterada para 48 lugares. Tara 68 toneladas. 2 carros bagagem, com truques de 2 eixos, numerados originalmente como 451 e 452. Posteriormente transformados em bagagem buffet e renumerados como 453 e 454. Essa adaptação e renumeração se deram porque estes carros foram alugados para a Estrada de Ferro Araraquara, que na época recebia seus primeiros carros de aço inoxidável construídos pela Maffersa. Entretanto, a Estrada de Ferro Araraquara não tinha carros bagageiros para utilizar nestas composições, sendo que os carros 453 e 454 chegaram a receber uma pintura especial prateada para rodar nos trens da EFA. Capacidade para 20 toneladas de bagagem, tara de 49 toneladas. 2 carros correio, com truques de 2 eixos, numerados originalmente como 551 e 552. Posteriormente transformados em bagagem correio e renumerados como 451 e 452. Capacidade para 20 toneladas de correios, tara média de 48 toneladas. 2 carros dormitório, com truques de 3 eixos, numerados 751 e 752, construídos pela Middleton Car Company, dotação 20 leitos, tara de 69 toneladas. 6 carros dormitório, com truques de 3 eixos, numerados 753 a 758, construídos pela American Car and Foundry, lotação 20 leitos, tara de 69 toneladas. Em outubro de 2018, ainda existiam 7 carros ACF e um Middleton, sendo que apenas 2 deles estão em vias de ser preservados. Os sobreviventes são QC 3532, antigo carro bagagem buffet, abandonado no pátio de Tirapina, São Paulo. QC 3618, antigo carro de primeira classe, abandonado em Rio Claro, São Paulo. SC 3159,
antigo classe Pullman transformado em segunda classe, modernizado nos anos 1960. Carro 7301, antigo restaurante transformado em QC, abandonado em Triagem Paulista, Bauru, São Paulo. Carro sem número, antigo dormitório nas cores azul e branca da FEPASA, abandonado em Triagem Paulista, Bauru, São Paulo. Carro sem número, antigo dormitório transformado em QC, abandonado em Triagem Paulista, Bauru, São Paulo. Carro sem número, antigo dormitório transformado em QC, reservado para o Museu Ferroviário Regional de Bauru, São Paulo. Carro QC 3620, antigo dormitório reservado para o Museu Ferroviário de Araraquara, São Paulo. Carro QC 3622, antigo dormitório construído pela Middleton, abandonado em Rio Claro, São Paulo. Até meados dos anos 2000, ainda existiam outros 2 carros ACF de primeira classe, mas estes foram cortados na cidade de Rio Claro após anos abandonados no pátio de Votuporanga, São Paulo. E essa é a história dos carros ACF e Middleton. Fiquem ligados para a parte 2, que contará a história dos carros construídos pela Paulista, baseados nos importados de 1928. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Até a próxima!